Mas agora vamos falar um pouquinho de desenho, tá? Você não entende nada de desenho, então a gente tem que tocar no tema desenho. O foco é a caricatura, mas caricatura é um tipo de desenho. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o que é o desenho. Tá? O que é o desenho? O que é desenho? Desenho é a arte de representar o que você está imaginando ou o que você está vendo em um plano, tá? Quando eu falo plano, eu estou falando em alguma coisa plana, um papel, eu quero desenhar na minha mesa, aqui a minha mesa é plana, eu quero desenhar na tela do computador, é plano, então é tudo que é plano, tudo que dá para desenhar. Você representa alguma coisa que você está vendo passando para o papel. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, essa caneta. Então, eu passo ela por um plano, passo ela para o papel. Estou vendo, estou copiando ela. Eu estou imaginando a caneta na minha mente, eu não vi. Estou passando ela para o papel. Então, desenho é a arte de representar o que você está imaginando ou vendo para um plano. Você não sabe nada de desenho, agora você sabe o que é, pelo menos, o desenho na teoria. Ah, tem que ter dom. Eu tenho 30, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos e eu não sei desenhar. Eu tenho que ter dom. Você não precisa ter dom. Ninguém nasce com dom, tá? O máximo que as pessoas nascem é com facilidade de aprender as coisas, tá? Mas ninguém nasce com dom. Quero saber dessa caneta, quero entender melhor dela. Eu pesquiso a fundo tudo sobre essa caneta. Como que ela foi feita, o material que ela foi feito, como usar ela. Então eu pesquiso a fundo aquele assunto e com o tempo acabo ficando bom naquele assunto. Precisa ter dom, precisa ter dom para desenhar? Não. Só isso, tá? É só isso. Qual é o segredo? Isso aqui é importante, hein? Qual é o segredo do desenho? Tá? Ou qual é o segredo para aprender a desenhar? Vou colocar assim, qual o segredo para aprender a desenhar? Tá? Quero fazer a caricatura, quero aprender a desenhar. Qual que é o segredo? Os segredos são os fundamentos, tá? O que são fundamentos? São as técnicas, tá? Então você tem que começar a aprender os fundamentos, as técnicas das coisas. A gente está falando de caricatura. A gente vai ter que aprender a anatomia do corpo, a gente vai ter que aprender a anatomia do rosto, a gente vai ter que aprender a técnica de sombra e luz, a gente vai ter que aprender várias coisas que a gente chama de fundamentos. Aprender fundamentos demora. Para você aprender só do olho, por exemplo, você vai querer fazer caricatura. Então você vai ter que aprender a anatomia do olho. Então você vai ter que aprender o olho de frente, de lado, fechado. Você vai ter que saber o nome das composições ali do olho. Então, você vai ter que saber como que o olho é composto, como que funciona por dentro do crânio. Você vai ter que saber tanta coisa sobre só um tema, entendeu? Então, demora. Além de você ter que estudar o tema, você vai ter que executar, praticar e demora para chegar na perfeição. A pessoa fala que para desenhar tem que ser criança. Por quê? Porque quando a gente é criança ali, tá aprendendo a desenhar, a gente começa a aprender os fundamentos gradativamente ao longo dos anos. Passou uns 7, 8 anos, a criança já está desenhando pra caramba. Por quê? Porque já tem muito fundamento fixado na mente, entendeu? Já estudou, já praticou, já executou, já aperfeiçoou. Então, já foi fazendo isso ao longo do tempo. O problema do ensino tradicional dos professores de desenho é que eles ensinam o fundamento primeiro para depois ter resultado. No ensino tradicional, você aprende os fundamentos e depois tem resultado. Qual que é o problema grande de você aprender os fundamentos para depois ter resultado? Demora, tá? Demora muito, demora meses, demora anos, então demora e você pode acabar se frustrando no meio do caminho. Ainda mais se você tiver mais idade, você não tem muito tempo para desenhar, você não tem muito tempo para fazer, ficar focando só no desenho, você trabalha, você tem 30, 40 anos, então a sua vida é corrida, sabe? Você não é mais uma criança que tem o tempo todo para desenhar. Então, aprender os fundamentos para depois ter resultado é frustrante. Então o método 3P ele é o contrário, ele primeiro te ensina a ter resultado, você vai começar já fazendo caricatura de cara, nesse nível de qualidade, e a cada caricatura que você vai fazendo, você vai começando a entender melhor os fundamentos. Então, esse é o ensino do método 3P. Se você não é uma criança de 7, 8 anos que está me vendo, se você já é um adulto de 30, 40, 50 anos, que tem a vida corrida, o método 3P é perfeito para você e é o que a gente vai aprender no longo das aulas, tá? Esse vídeo foi apenas um corte, ele é um trecho de uma aula mega completa que eu gravei no meu canal principal. Então, se você quer aprender a fazer caricaturas nesse
nesse nível de qualidade que você está vendo aí, vai ser necessário que você assista a aula por completo, a aula completa. Então eu vou deixar o link dessa aula que está gravada no meu canal principal aqui embaixo na descrição. Só você clicar e assistir a aula por completo para você começar a aprender a fazer as caricaturas. Avisando que nesse canal principal meu também eu coloco aulas toda terça-feira às 18 horas. Então se inscreve lá para você ser avisado toda vez que estiver saindo aula. E outra coisa, esses cortes não vão ficar aqui para sempre. Esses cortes são excluídos. Eu deixo eles somente 7 dias, tá? Igualmente, as aulas completas lá no meu canal primário. Então não perde tempo, corre lá, assiste as aulas, que elas não são para sempre, tá bom? E são aulas muito completas para você aprender a fazer caricatura. Te espero lá.